Você sabe o que acontece quando juntam mulheres poderosas? TPM no ar. Entretenimento, beleza, moda, empreendedorismo. O universo da mulher no tempo de hoje. Agora, TPM no ar. Tudo para mulheres. Olá, seja bem-vinda a mais um episódio do Mentalidade Delas. Um espaço para você, mulher, virar a chave por dentro e transformar tudo por fora. Eu sou a Aline Voltarelli e hoje eu tenho a honra de receber aqui nesse episódio mais que especial essa mulher que é uma força da natureza. Uau. Ela é formada em Publicidade e Propaganda pela Universidade Anhanguera em 2014, ou seja, já tem uma trajetória aí. É locutora de rádio com formação pela Rádio Oficina, então, ou seja, é locutora de rádio formada. Atuou como locutora na rede difusora de comunicação, também atuou como gerente de vendas, porque ela vende gelo até para esquimó, tá? Então já vou avisando aí. Nesses anos, ela desenvolveu muitos projetos junto à emissora de rádio, liderou horários, programas diversificados. Em 2023, ela criou o TPM no ar. E atualmente, hoje ele é essa potência, esse agregador de muitas mulheres, de muita abertura de caminhos. Marcela Leite, seja muito bem-vinda. Obrigada, Aline, que delícia! É muito bom estar nessa cadeira aí também, né? É bom, mas também dá aquele friozinho na barriga, assim. Eu sinto que vocês sentem quando vem aqui. Mais da Aline, mais ainda, gente, porque ela manda um forms pra gente que a gente vai fazer aquela, já começa a mentalidade, já fazer aquela própria imersão interna. Então, Com quando eu fui certeza. respondendo, foi gostoso, porque eu gosto, porque a gente vai resgatando memórias. Sim, sim. Mas eu fiquei pensando, eu falei, o quanto as pessoas já têm que estar realmente muito dispostas a estar sentadas aqui na sua cadeira, Aline. Com certeza. Eu trouxe no episódio de piloto de explicação, que eu senti essa necessidade, a gente trocou ainda sobre isso, né, Marcelo? Falou, não, eu sinto essa necessidade para as pessoas entenderem que aqui, as mulheres que vão sentar ali, elas vão trazer assim, eu sou quem eu sou hoje, porque eu mudei algo em mim. Isso. Por dentro. Então, é expose mesmo. Aqui nessa cadeira é. Teve Liz falando que gosta de dorama. Todo mundo falando sobre essas questões internas mesmo. E não é que mudou algo, mudou muitas coisas, Exatamente. né? Porque a gente é mutante, né? Estamos Exatamente. transformação ali, ó. Exatamente. E isso é uma frase que vem quase em todos os episódios, Marcela. Essa questão da coragem de movimento, movimentar, se olhar. Porque mentalidade de sucesso, mentalidade de prosperidade, mentalidade congruente, é isso, Sim. né? Faz até lembrar, assim, quando a gente é nova, né? Tá saindo da adolescência, começando a entrar ali na fase adulta. Muitas vezes a gente acaba tendo aquela mentalidade de que, não, eu tenho a minha opinião formada. Eu Adoro. sei o que eu gosto, eu sei o que eu quero. Ninguém me muda, ninguém me molda. Porque eu sou assim. E a gente vê aquilo como uma forma de empoderamento. Como se a gente Exatamente. estivesse reforçando as nossas crenças, os nossos valores. Mas só a maturidade vai mostrando o quanto é muito mais confortável e inteligente a gente ser maleável. Com certeza. A gente ter a possibilidade de aceitar o diferente do outro, as opiniões dos outros, abrir a nossa mente para ouvir. Por que eu sempre andei por esse caminho? E ela faz aquele caminho mais longo e ela chega mais feliz. O que tem naquele caminho mais longo? Deixa um dia, vou me preparar, vou colocar um tênis mais confortável, vou fazer o caminho que ela tá fazendo, pra ver se realmente eu vou ficar feliz como ela. E aí eu fico feliz, eu falo, gente, a vida toda eu andei esse caminho e tinha outro. Exatamente. E a gente só consegue fazer esse movimento se a gente tem uma mentalidade direcionada para a expansão de consciência. Sim. Se eu acredito que eu posso dar mais e que eu não sou a rainha da razão, a dona da razão, não sou o alecrim dourado, entendeu? Todas essas questões vão caindo por terra mesmo, vão Sim. deixando de fazer sentido na nossa vida, né, Marcela? Então, acho que é por isso que eu trouxe essa explicação do que seria o mentalidade delas, porque geralmente, assim, o que a Marcela faz que dá certo?
Entendeu? O que ela Sim. fez? O que mudou? É isso, é essa Qual contribuição. o momento, né? Exatamente. E é isso que a gente vai falar durante aqui os nosso momento juntas. Bora. Quero agradecer muito, antes de qualquer coisa, não só o convite para eu fazer parte aqui do TPM, ter a mentalidade delas aqui, tocar com tantas mulheres, mas também de você vir aqui e ter essa mentalidade de contribuir com outras mulheres, que eu sei que isso a Marcela respira 24 horas por dia isso, Pra mim né? é um Essa prazer. conexão e essa assim, vamos inspirar outras mulheres, o intuito do podcast é esse, então acho que trazer esse poder, esse verdadeiro poder, porque a informação e o conhecimento é o verdadeiro poder, Sim. né? Então trazer isso é muito importante. Eu costumo falar que aqui a gente compartilha ouro, porque conhecimento é ouro, gente. Exatamente. De tudo que a gente vê, que a gente tem vivido nas redes sociais, a superficialidade estando tanto em evidência em todos os sentidos, tá? Todos os Exatamente. sentidos. Aí, quando a gente consegue, de fato, ter a oportunidade de aprofundar num assunto, e aqui, quem tá nos assistindo agora, é a nossa maior riqueza depois do conhecimento, porque essas pessoas, elas decidiram estar aqui Exatamente. assistindo. Diferente de tudo quanto é mídia que a gente tem hoje, que a gente dá de sopetão, podcast não. Podcast a pessoa acessou, ela entrou no canal do YouTube, ela entrou no Spotify, ela pegou um link, ela clicou, parou a vida dela, ou pode estar até trabalhando, dirigindo, mas ela está ali absorvendo aquele conhecimento que ela escolheu. Então, as pessoas estão aqui, muito obrigada pela sua escolha. Com certeza. Decididas a ouvir o que nós estamos aqui compartilhando, conversando. Diferente daquilo tudo que a gente consome muito nas redes sociais, porque, 30 minutos que a gente fica no celular, a gente vai falar de tudo. Tudo, de nada, né? E ao mesmo tempo de nada, porque você não vai lembrar. Não. Uma coisa ou outra fica na sua cabeça, mas você não aprofundou em nada. Não. Então, é um momento delicado que nós vivemos, todos nós vivemos, por conta dessa falsa sensação de que eu tenho acesso a tudo. Exatamente. Da globalização, né? Da globalização. E aí, entrando nessa parte da mentalidade, de como que é, o que a Marcela gosta de fazer? O que você faz quando não tem ninguém olhando? Ai, gente, as coisas mais simples que vocês possam imaginar. Que é pôr um pijama bem confortável. Eu não posso dizer que é pijama velho, que a Cássia Garcia vai me matar. Exatamente. Você tem que estar pronta pra se pegar fogo, você sair da sua casa. Mas eu coloco um pijama bem confortável. Eu gosto de comprar pijamas, gente, mas tem aquelas roupinhas que a gente fala, ai, que roupinha boa, né? Virou pijama. A roupinha que virou pijama também é muito boa. Muito boa. Mas eu amo ficar à vontade. E aí até eu escrevi lá, falei, tirar o sutiã, gente. Ai, que delícia! Esquecer que ele existe, ó, ficar à vontade. Certeza, Se tá um vesgo, um pra cima, um pra baixo, eu tô na minha casa. Tudo bem, tô no meu momento. Isso vai dar um corte, Gabi, não. Mas Já é uma avisa, verdade, gente. Acho que todas as mulheres, tirando as que estão ali com seu silicone maravilhoso, a gente fica à vontade, gente. Não é, certeza. ai, a gente quer, ó, não faz importância. Olha, eu nunca Eu só tinha falo pra minha pensado filha, nisso, né, não Marcela? põe ninguém em casa sem me avisar, porque eu vou descer do jeito que eu tô no meu quarto. Ô, Marcela, é muito engraçado isso. A primeira vez que eu pensei, gente, é muito isso. Da gente chega em casa, já chega assim, né? Tirando assim. Quando não tira no carro. Com Quando certeza. eu, muitas vezes, gente, saio de evento ou de alguma coisa que eu vou dirigir por horas, eu já abro e de repente parou ali, já arranco, já tá lá atrás. Exatamente. Pronto, eu vou chegar na minha casa, entrar na minha garagem, não vou parar em lugar nenhum. Tô já de tô boa. livre. Já estou livre. Já estou confortável, Já né? estou confortável. E acho que é isso, assim, o que a gente faz quando ninguém vê é buscar o nosso máximo conforto e estar dentro do nosso ambiente mais seguro, que é a nossa casa, com as pessoas que a gente ama, a nossa família. Então, eu amo estar em casa, amo curtir a minha casa, que pra mim, assim, na rotina de trabalho que eu venho vindo, eu tô cada vez desacelerando mais. Mas que eu tenho vindo, quando eu entro em casa, apesar de trabalhar também em home office, mas quando eu tô no meu momento de descanso, é isso que eu quero. E eu pronuncio, eu estou descansando. Eu estou no meu momento de descanso. Em casa, a gente tem um bordão muito antigo. Porque minha irmã trabalhava numa pizzaria que trabalhava todos os dias e a folga era durante a semana. Tipo, uma segunda, uma terça. Nossa, não tem folga, né? E ela trabalhava de noite. Então, ela sempre gostou, foi mais noturna. Então, ela entrava às 7 da noite, saía por volta de 2 da manhã. Dormia até meio-dia, 1 hora da tarde. Já acordava quase perdendo todo dia, mas era uma fase da vida dela.
E aí, quando era a folga dela, era um evento. Porque ela não podia fazer nada. Porque ela falava, é minha folga. Tipo, todo mundo divide as tarefas da casa. É só folga do trabalho aqui. Não, é minha folga. Não vou lavar louça, não vou lavar banheiro, minha folga. Então, esse bordão, a gente brinca hoje, até hoje em casa. A gente fala, é minha folga. Hoje é minha folga. Então, a gente verbaliza muito isso. Que bom. Então, é isso, mulherada. Verbalizem. É a minha folga. Até mesmo pra gente se apoderar desse momento de descanso, se permitir e merecer, né? Exato. Sentar no seu sofá, tomar sua xícara de café, ler um livro, né? Assistir um dorama, que nem as meninas falam, uma série da Netflix. Eu não assisto dorama, tá, gente? Mas assim, assistir não tenho paciência pra isso. Mas assim, assistir uma série no Netflix ou em qualquer outro streaming, ouvir um podcast, ou fazer algo que você esteja ali nesse momento de descanso, de conexão com você mesmo. Eu amo ver as séries. Tem as séries confortos, que é aquela que a gente vê sempre. Às vezes, só pelo barulhinho de estar ali alguma coisa. Exatamente. Ler meus livros, as minhas revistas. E muitas vezes, assim, no momento mais de descanso, é aquela leitura totalmente banal, assim, gente, sabe? Leitura que não é, pra trabalhar a mentalidade. Não, é de descanso mesmo. Leitura nossa, vou relaxar, vou ver uma coisinha gostosa. Tem uma revista que eu amo, que é A Vida Simples. Ela é maravilhosa, maravilhosa. Vende na banca, tem assinatura, enfim, não é publi, gente. É porque eu amo de verdade, eu posto, eu sempre também posto. E ela é uma revista conforto. Sim. Porque tem conhecimento, são riquíssimos, mas ela é como se fosse realmente uma terapia. Você começa a ler coisas calmas, agradáveis. Desacelerando. Né? E aí, nesse momento de folga também, gente, não é hora de pegar. Pode ser que também seja o seu conforto, pegar a sua melhor xícara. Mas às vezes é aquela xícara que tá lá de propaganda, que você coloca e fala, gente, é só pelo fato de eu estar aqui, né? Sem se cobrar, não vou postar nada, não vou compartilhar nada, tô ali. E eu sumo mesmo, gente, e não fico me dando explicação, não. Eu, de repente, é sexta, o meu último post é na sexta, malha, posto alguma coisa no sábado, no domingo, porque eu, não que eu não esteja mexendo no celular, mas eu não me sinto naquela obrigação de vamos conversar com a galera que tá ali, vamos aparecer, né? Porque a gente fica inconsciente de ficar, também tem que aparecer, né? Deixa eu dar minha contribuição digital ali. Com certeza. No meu momento. Até porque é o nosso trabalho, né? Sim, exatamente. Além de tudo isso é o nosso trabalho. Né? Mas eu fico tranquilona, assim. Tem final de semana que eu realmente sumo. Tem final de semana que eu posto muito, mas tem que eu sumo. E eu não fico com essa neura de, não postei nada. Volto como se nada tivesse acontecido, não me justifico. Acho que isso também corta, mulherada. Gente, vocês viram que eu tô sumida. Não, ninguém viu. Tá tudo bem, continua. O alecrim dourado, né? Vai embora, continua a vida. Vai, entendeu? Tá tudo bem. Uma ou outra pessoa que muitas vezes a gente acaba percebendo que não postou, porque já faz parte do estilo de conteúdo dela. É outra coisa, né? É outra vibe. Não, mas isso que você trouxe é bem... É uma questão que a gente precisa se permitir a ter esses momentos, né? E se permitir, quando a gente tá ali de verdade e merecer. Acreditar que a gente é merecedora daquilo. Porque senão a gente tá ali fingindo que está tomando um chá e descansando. Mas a mente tá Quais caótica. clientes que eu não chamei, Exatamente, quem que eu tenho que falar, isso. quem que tem que ir pra pagar, onde eu tenho que ir semana que vem, que reunião que eu não marquei. Eu tenho esse momento também, gente, a cabeça fica. Não é? Eu digo, Marcela, que não é que a gente vai parar de ter esses momentos. É que a gente vai ter tomada de consciência. Quando eu perceber que eu tô caminhando pelo vale das sombras da morte, eu volto e falo, opa, peraí. Né? Mas, Aline, tenho certeza que o principal ponto para que todas as mulheres entendam o momento de descanso é saber o que de fato dá prazer para ela no descanso. Com certeza. Isso só autoconhecimento. Autoconhecimento. Então, entender. Talvez eu tô falando aqui de pijama, de deitar, de ler, e pra ela não. Pra ela é pro bar, curtir música alta, beber um chopp. Eu falo isso porque em casa, assim, pro meu marido, descanso é ele ir tá em um ambiente com um monte de gente, ele quer falar, ele quer trocar ideia, ele é muito comunicativo, assim. Não é comunicativo como eu, assim, às vezes, ele é comunicativo no off. Então, ele quer falar dos assuntos, quer falar de futebol, quer ter com quem trocar. E eu falo, gente, acho que eu falo com tanta gente durante a semana, que aí chega o meu momento de descanso, eu quero
quieta. Então, eu consegui entender isso. A diferença de descanso pra mim, pra ele, é totalmente Com diferente. certeza. E talvez as mulheres também estejam não conseguindo descansar, porque ela não entendeu ainda que descanso pra ela é ir pro happy hour. Exatamente. Descanso pra ela, talvez, passear no shopping. é correr 10K. Exatamente, conheço Não é? mulher assim. Gente, eu vou desestressar na academia e tudo bem. Cada uma tem que se conhecer, Isso. né? Por isso que eu falo que é permissão antes de qualquer coisa, Sim. né? E aí, puxando essa ideia aí de permissão, né, de percepção, de consciência, você se lembra de algum momento da tua vida em que você percebeu que a sua forma de pensar naquele momento estava limitando? Você trouxe essa questão da adolescência, mas assim, na sua vida adulta ou há pouco tempo, que você percebeu que aquela forma que você estava pensando, que você estava fazendo, que você estava agindo, ela estava te limitando. Você falou, opa! Né? São vários momentos, são várias questões, e aí, como eu disse, a maturidade vai ensinando a gente a ter uma visão diferente de tudo. Eu até falei isso no evento que eu estive essa semana, que estar trabalhando numa empresa, num veículo de comunicação, ainda que eu sempre fosse prestadora de serviço, né? Eu tinha um conforto porque eu já estava ali há muitos anos. Eu tinha um conforto porque ali era o que eu sabia e ainda sei fazer de olhos fechados, né? Eu não preciso me mexer muito, me machucar, a gente fala, né? Porque Sim. sair do conforto é se machucar. Eu não rasgava muito a minha pele para estar naquele ambiente. Era muito tranquilo. Então aquilo é uma falsa segurança de que eu estava bem. É uma falsa segurança de que eu estava, profissionalmente falando, né? Uma falsa segurança de que eu estava vivendo minha plenitude profissional. Mas não. Eu ouvia muito das pessoas falando, vai fazer algo seu. Se você não estiver presa, né, num horário na emissora X, você pode fazer tantas outras coisas. E eu pensava, gente, mas imagina, não, né? Quem sou eu? Quem sou Quem eu? sou eu? Né, eu tô no microfone de uma emissora, enfim. Mas aí, né, tudo... Muitas vezes a gente fica ali andando em rodinha, mas o que é pra ser, vai ser, inevitável. Com certeza. Seja por uma força própria ou por uma força externa. O presente é inadiável, Exato. né? E aí, quando, né, eu de fato falei, saí da emissora e fui dar atenção 100% porque era meu, porque já estava acontecendo, que no caso aqui, estou falando do TPM, eu tinha na minha cabeça planejado sair. Eu sou uma pessoa de marcha lenta, gente, meu time é bem longo, assim. Então, eu tava planejando sair. Mas aí, por uma força do destino, eu tive um desentendimento na empresa com uma outra funcionária, e aí eu saí da empresa. Quando eu saio da empresa de surpresa, tudo que eu tenho é fazer acontecer e dar mais certo do que eu já estava, mas acelerar o meu processo para trabalhar o que era meu. E aí eu falo, gente, por que eu demorei tanto? Porque já estava acontecendo, as coisas já estavam. Então, essa falsa segurança que é da mulher também, né? Porque Sim. o homem arrisca muito mais, né? A forma do homem de lidar com as coisas em questão de risco, você vê, né? Tá até no vocabulário deles, Sim, né? Essa palavra. Porque isso a gente tem um padrão do inconsciente coletivo, mas sabe que a gente não é suficiente. Sim. Que a gente não é suficientemente boa e que pra gente arriscar, pra gente ter o lugar do profissional, a gente tem que equilibrar todos os outros pratinhos, né? Então, quantas vezes a gente escutou isso nas gerações passadas, assim, quer trabalhar, mas tem que estar continuando, tem que dar conta da casa, tem que dar conta dos filhos, porque agora quem que vai fazer? Então, no nosso inconsciente ainda fica esse padrão. Sim. De que a gente não pode arriscar, porque eu tenho muitas responsabilidades. Só que a gente esquece que as outras responsabilidades, elas são 50% nossas e 50% das outras pessoas. Exato. Nosso esposo, o pai dos nossos filhos, né? Então, a gente não precisa carregar tudo isso sozinha, né? E tem a questão do protagonismo também, porque é você realmente se colocar no centro e você realmente se colocar em evidência todos os seus desejos, gostos, forma de aplicar o que você, né, o que você trabalha, o que você se propõe a fazer. E esse protagonismo é onde você também assume todo o risco. Exatamente. Né? E aí, quando você se vê se deparando, agora realmente vai dar certo, ok, não vai dar certo, também tem que estar ok. Você também tem que estar disposta a receber essa situação negativa na sua vida. Com certeza. Não como um erro, um fracasso, mas como, agora, a partir daqui,
vamos então partir para o plano B ou para a página 2, ressignificar. Qual foi o aprendizado que eu Qual tirei aprendizado? Volta e faz de novo, mas essa mente tem que estar flexível para isso. disso? Com certeza. Que também é um desafio. Então, eu acredito que quando você pergunta quais foram os momentos, são diversos, mas esse de entender que algo que já estava acontecendo, que era só eu dar o meu foco 100%, eu fiquei me auto-sabotando e colocando aquilo como um hobby. Aquilo eu tô dizendo ao TPM, gente. Uhum. Eu vou colocando isso em paralelo, porque o meu ofício é publicitária, locutora, gerente de rádio. Eu amo isso, gente. Eu sei fazer isso muito bem, ainda continuo até falando nas minhas redes sociais sobre. Mas quando eu entendi que o que eu fiz era tão bom quanto e que eu estava no caminho certo, olha o tamanho que estamos agora, gente. Exatamente. Olha as maravilhosas que estão aqui com a gente. Com certeza. Então, esse momento de aceitar mesmo. Talvez, para algumas mulheres, seja aceitar até retroceder. Tudo bem. Com certeza. Retrocede, não tem problema. Volte 10 casinhas. Isso, e continua o jogo que vai dar tudo certo, né? Exatamente. E o gostoso é isso também, gente. Curtir o jogo, sabe? Tirar um pouco da cabeça, e aí vai até também numa questão da mulher. Eu tenho que chegar lá, eu tenho que chegar lá. E o chegar lá, gente... É o quê? Chegar aonde? E o chegar lá, de repente você chega lá e fala, nossa... Tudo por isso? Então curte o processo. E aí eu trago até uma questão, quando a gente fala de mulher, a minha filha, adolescente, 17 anos. Ela estava no momento se questionando por que ela tem que estudar determinadas matérias no ensino médio e como ela não consegue compreender aquilo, ela está muito, muito estressada, que ela não quer simplesmente só tirar a nota, ela quer realmente aprender. Eu falei, filha, na vida nem tudo a gente vai absorver, tem coisas que só vão passar pela nossa vida. Exato. No que você curte mais? Eu sou do português, da matemática, então aproveita. Exato. Seja melhor nisso, curta mais isso e as outras, deixa passar. Exatamente. Não tem por que realmente se aprofundar em tudo. E ser boa em tudo. Né? Então isso também é uma coisa que... Daí ela falou, mas eu não... Então por quê? Eu falei, não, nem tudo tem porquê, Luana. Como eu falei pra minha filha, faz o básico que tem que ser feito e tá tudo bem. Não precisa ficar na paranoia de querer, nossa... destrinchar uma tabela periódica. Se você não quer ir para a área da saúde, da química, enfim, não é o seu... Ela já sabe que não é o forte dela. Então tá tudo bem. E aí, trazendo isso pra vida adulta, e no mesmo dia, gente, ela falou a palavra, qual o propósito? Como é que eu vou passar no vestibular? Tá no primeiro ano do ensino médio. Falei, Luana, se preocupe em passar pro segundo ano. Depois você se preocupa em passar pro terceiro. É o pico do Everest, né? E aí, depois você vai pensar no vestibular, porque também a sociedade já fica, desde os pequenos, dos novos, com essa cobrança de Com certeza. lá. Exatamente. Não tô criticando pai e mãe que realmente faz disso, Cada né? um tem sua escolha, né? Um momento importante, porque precisa preparar a criança, o jovem, para aquele vestibular, para aquela faculdade específica, né? É momentos e situações diferentes. Com certeza. Mas, de uma forma geral, a sociedade tá muito nesse ritmo acelerado. Nós estamos vivendo no express, né? A gente quer acelerar tudo. A gente quer acelerar agora até os stories, né? Com certeza. Infelizmente, Nossa. a gente fala muito sobre isso. Exatamente. Mas pra quê? Qual é o motivo de tentar acelerar tudo? Qual é a corrida? Pra que isso, né? Que tá lá no final do jogo que a gente nem sabe. Nada. Na verdade, não tá nada de extraordinário. Não. E eu tenho até tatuado essa frase, e aí quem me conhece sabe, lá no meu escritório, no meu consultório também tem essa frase, que é assim, se você não sabe pra onde ir, qualquer caminho serve. Isso. Se você não sabe o que tá te movendo, você vai no caminho que a rede social tá te mandando, que o fulaninho lá, que nem sabe, você nem sabe se aquilo é verdade ou é mentira, tá te mandando ir, você também tá indo. Por quê? Porque você tá... Qualquer caminho serve. E eu tô indo, Essa sabe? frase me lembra uma dinâmica que eu fiz. Eu fiz um curso de mastermind. E aí a gente, baseado no Napoleão Hill. E aí a gente lê um livro do Napoleão Hill. E vários capítulos lá pra falar das leis, né? Da prosperidade, enfim. Sim. E aí... nós tínhamos que contar uma dinâmica, fazer um teatro de uma dinâmica para falar de das passagens. E a frase era essa: para quem não sabe aonde quer chegar, qualquer caminho serve. Mas só um adendo, quando a gente fala não sabe o que quer chegar, não significa que tem que chegar lá a qualquer custo. Não. É só um parâmetro para você saber seu direcionamento. E aí a dinâmica que eu fiz, não existia Uber ainda, gente. Tava todo mundo fazendo o curso e a dinâmica eu fiz assim para parar o táxi. Aí eu entrei no táxi e o táxi pergunta, pra onde, senhora? Eu, não sei.
Dele, então, mas não tem como seguir se você não sabe. Então, na verdade, era isso. Era só eu dizer pro meu motorista o caminho e curtir a viagem, gente. Com certeza. Sabe? Curtir o processo, olhar a estrada, olhar a paisagem, conversar com o motorista, absorver conhecimento de uma pessoa que tá ali levando centenas de passageiros. Com certeza. Então, a mensagem foi essa. Isso ficou muito guardado em mim também por ter feito essa dinâmica anos atrás. Uhum. Do quão valioso é a gente, sim, verbalizar o que a gente quer, pra onde a gente quer chegar, o que é bom pra mim, o que não é bom pra mim, mas sem a paranoia do anda logo. Não precisa, não precisa. Curte a viagem. Até porque o grande ouro que você vai colher na tua vida, na sua jornada, né, Marcela? É justamente o caminho, Isso. né? É esse O caminho processo. vai nos fazer crescer. Exatamente. As pessoas que a gente vai cruzar, as experiências que a gente vai viver, as experiências negativas que a gente vai viver, que Com também faz parte do certeza. nosso crescimento. Com certeza. E aí, em determinado momento de todo esse processo, talvez você mude, fala, não é mais lá que eu quero chegar. Agora eu quero ir para outro, pronto. Então tá bom, a gente faz o outro caminho. Com certeza. E às vezes é no meio do caminho, eu falo, nossa, eu pensei lá, mas é isso aqui que eu quero. Isso aqui que eu tava buscando. E tá disposta a viver o que é bom pra você. Não se preocupar, porque também uma das limitações ou uma das falsas verdades da nossa mentalidade é a querer agradar o outro. É fazer Com algo por certeza. alguém. É fazer algo porque alguém disse que eu deveria fazer. Ou fazer algo porque alguém espera de mim. Isso é tão dolorido, é tão difícil. É castrador, né? É, exatamente, porque aí tem as crenças de pai e mãe, quanto pai e mãe deposita, né, das expectativas em cima do filho. E aí, muitas vezes, já seu pai e mãe nem em vida tá mais, mas aquilo tá na sua mente. Você quer pagar aquela dívida. Entendeu? Ai, o meu pai esperava isso de mim. O meu pai dizia que eu ia fazer isso. A minha mãe falava que eu ia fazer tal coisa. Eu prometi pra minha mãe, 3 anos de idade, eu prometi pra minha mãe que eu ia ser médico. Pois Né? é. Então, isso também é a importância da Médico. terapia, para que o Sim. terapeuta te ajude a ter essa leitura, Com certeza. ter essa consciência de que até que ponto certas falas são positivas na sua vida, porque sim, tem falas Com de certeza, pai e mãe sim, que claro. são bênçãos nas nossas jornadas, mas tem outras que não, que entram como um punhal e fica ali machucando e você não tem coragem de tirar. Você Não. vai carregando aquele Honrando, machucado. né? É. Honrando tudo A troco isso. do quê? De nada. De Então, isso também é muito importante ressaltar. E outra fala que também é muito problemática, eu vou pegar agora nas mães, é jogar em cima dos filhos certas dores. Mas eu faço isso por você. Mas Ai, eu meu vivo Deus. isso por você. E como a gente faz isso, né? Se a gente não se policiar, Mas a gente usa isso como um escudo, Aline. lógico que Vou usa, falar até uma de muleta. relacionamentos de separação. Mulher que não separa do marido, ela diz que é por causa dos filhos. Exatamente. Pode existir o peso da maternidade, de ter as crianças. Existe, pode não, existe. Mas no íntimo, se você quiser mesmo sair daquele relacionamento, Você vai sair. nunca que filho segura, Não, que imagina. qualquer outra situação ali te prenda. Porque você decidiu, eu não fico mais nessa relação. Essa relação não é mais pra mim, eu não estou traz feliz. mais. Exatamente. Então, e verbalizar isso, as crianças vão absorvendo aquilo como, nossa, minha mãe fez aquilo por mim. O peso, né? Minha mãe deixou a juventude dela por mim. Minha mãe não trabalhou fora no sonho, no emprego da vida dela por mim. Então, olha a coitada dessa criança. Vai Isso. crescer com esse peso de achar que ela sempre foi muito difícil ter ela na vida daquela Com mãe. certeza. Fiz tudo por você. Eu não compro nada pra mim, pra eu dar tudo do melhor pra você, né? Então, tudo isso é muleta pra gente. Não tomar as nossas decisões, né? Sim. E é uma muleta muito confortável e é uma muleta que a sociedade valida. Né, Marcela? Sim, e não precisa justificar muito, porque a muleta já é a justificativa. Exatamente, Né? exatamente. Todo mundo fala, não, é verdade, eu também. Nossa, já deixei isso por causa dos meus filhos e fiz isso. Então, assim, esse é um ponto bem delicado, né? E bem forte também. E no nosso âmbito aqui, né, como geral, na questão do canal, né, de empreendedorismo feminino, e também foi uma fala que eu fiz, até replicaram nas redes sociais essa semana, de que filho, né, na jornada da empreendedora tem um peso 2. Tem mesmo, né? A gente tá Tem. falando de um cenário de falta de rede de apoio, Sim. a cobrança excessiva da mãe dar conta, como você mencionou, o ter que fazer acontecer, porque quando a mulher tá empreendendo,
falando português claro, muitas vezes ela não tem opção, gente. Ela tem que amamentar, cuidar e fazer o dinheiro entrar do mesmo jeito. Exatamente. E aí, essa fala fica presente por isso. Porque Sim. ela tá realmente ali fazendo do limão a limonada. E aí, ela começa a justificar pra ela. Ah, mas Sim. é porque agora eu tenho filho. Mas é porque agora é isso. Falo, gente, foi o que eu falei. Filho nunca vai ser um problema. Filho nunca vai ser uma questão que vai me fazer ser menos ou mais profissional. E os nossos filhos, a gente consegue sim. Claro, cada mãe é uma realidade, mas a gente consegue sim moldar pro nosso momento profissional. Com eu disse, certeza. eu levava minha filha cresceu dentro do rádio. E aí tem a questão também, né, de quanto a empresa tá ali disposta. Não era o melhor cenário, óbvio que não era o que eu podia fazer e É fiz. o melhor que você pôde fazer naquele momento É, e tudo e fiz. bem, né? Mas em nenhum momento eu coloquei aquele fardo na minha filha. Ah, eu Exato. tenho que levar você pra empresa, porque senão eu não trabalho. Exatamente. Imagina, vamos junto, vamos brincar. Curte o momento, né? Enfim. Eu era secretária da minha mãe e do meu pai, ficava na máquina de datilografia. Adorava ir trabalhar com a minha mãe e com Não, meu eu tenho pai. essa lembrança também, que pra mim era dia de festa. Minha mãe levava pra empresa, era dia de festa. Dia do médico, ia no médico e ia com a minha mãe. Então, essas lembranças, eu acho que contribui até pra gente disseminar uma quebra de paradigma da maternidade e do Sim. empreendedorismo. Tem mães que são obrigadas a empreender. Só podem empreender. É só Por a causa opção, né? É a opção. Na maternidade atípica, Marcelo, isso é muito comum. Exato. A Elas gente abrem não mão tem da carreira. tudo, porque o tempo tem que ser diferenciado. É um tempo diferente, né? Então, isso é uma contribuição e isso é uma questão que você traz a sua mentalidade para quebrar mesmo, né? Esses padrões. Pra tentar, com que, por pior cenário que seja, fazer ficar leve, fazer ficar proveitoso. Porque ainda que, né, vamos pensar, colocando no lugar, eu abri mão de estar trabalhando numa corporação que eu idealizei por anos, que eu sonhei, que eu me profissionalizei, estudei dia e noite, e aí após a minha maternidade atípica, a minha única opção foi abrir mão e ressignificar. Esse momento de ressignificar, se você ficar sofrendo lá, viver ainda aquela dor, você vai virar um fantasma daquela história. Exatamente. E é esse fantasma que vai atormentar você, o seu filho, o seu companheiro. Então, enterra. Vai doer, vive o luto. Exatamente, né? Que é o que a gente já falou Todos os lutos Exatamente. que vão acontecer. E mergulha nessa jornada. Ainda que seja uma fase, você vai viver muita contribuição para sua vida pessoal. Você vai viver fases diferentes. Você vai se abrir para o novo. Pessoas vão chegar até você que você nem imaginava. Então, respira. A minha filha fala que eu sou muito evoluída. Mãe, não existe. Você leva as coisas com muita leveza. Você vê lado bom em tudo. Eu escolhi. Eu decidi ter esse tipo de postura e esse tipo de posicionamento. Porque eu tive uma fase na minha vida que eu quase morri, de verdade, eu quase morri por causa de levar as coisas muito com sentimento, com achando que aquilo vai acabar comigo. Eu vou contar isso aqui, é bem assim, depois tem que fazer uns cortes, porque eu vou contar um pouco meio pesado. Eu tava no início da adolescência, e no início da adolescência, se você parar pra lembrar quem era você na adolescência, você vai lembrar que tudo doía muito. Sim, tudo é muito intenso. Muito, muito. E aí, aquela mania de adolescente de trocar as coisas. Eu tinha uma amiga que ela queria usar a minha mochila, e essa minha amiga tinha uma agenda eletrônica. Olha como eu sou velha. Ela tinha uma agenda, que não era dela, era da irmã, que trabalhava num banco, a irmã mais velha, e ela levava a agenda eletrônica na escola. E ela mexia na agenda eletrônica. Gente, o que é agenda eletrônica? Nada mais era que salvar contato, não fazia nada. Não fazia nada. Fazia nada, só salvava contato. Nada a ver com o que a gente tem hoje, não tinha jogo, não tinha nada, era só um negocinho de salvar contato. E daí ela falou assim, aí eu deixo você com a agenda eletrônica da minha irmã, você deixa a sua mochila comigo e você vai com a minha mochila e a agenda eletrônica. Falei, ótimo, quero brincar com a agenda eletrônica. Gente, tinha ali uns 10, 11 anos. 11, 12. E era uma sexta-feira. A gente, na atividade física no pátio, na hora da educação física, ela falou, já troquei as mochilas. Porque ela saiu antes de mim da brincadeira lá, e falei, já troquei as mochilas. Você vai com a minha, a agenda eletrônica tá dentro, e eu vou com a sua. Beleza. Terminei minha atividade de educação física, vi que a mochila dela tava na minha cadeira, olhei a agenda eletrônica, fechei, voltei pro pátio. Ela também voltou pro pátio e tal, daqui a pouco ela já acabava a aula, já ia embora. Ela tava com a minha mochila indo embora, me deu tchau. E eu dei tchau pra ela. Peguei a mochila dela, fui pra minha casa. Quando eu cheguei na minha casa, uma sexta-feira, gente, eu abri a agenda eletrônica, não estava na mochila. Oh my God.
Aquilo foi assim, como se eu falasse, meu Deus, a minha vida acabou. Sim. Como que eu vou contar na minha casa que eu peguei uma coisa eletrônica de alguém e eu perdi algo que, sei lá, não tinha dinheiro pra pagar aquilo, era algo muito caro. Sim, sim. E também pra minha amiga, eu fiquei com medo, eu falei, como que ela vai contar pra irmã dela? Eu entrei numa situação de desespero tão grande, mas tão grande, eu fiquei muito nervosa, eu fui pro quarto chorar, eu fui pro banheiro chorar, eu abri a mochila, fechava a mochila, tentava procurar de tudo que era jeito, fui ver no quintal se eu não derrubei, paranoia, totalmente paranoia. Totalmente aqui, né? Chegou a hora de dormir, eu tava muito aflita, mas ninguém na minha casa percebeu, nenhum adulto na minha casa percebeu. E deitei na minha cama. Quando eu deitei na minha cama, eu pensei assim, eu não vou ter como sustentar isso, eu não vou ter como contar isso pra ninguém. Eu vou... Exatamente. Eu pensei exatamente isso. E o meu tio tinha um açougue, e na minha casa tinha aquela... O que eu fiz? Peguei uma daquele tamanho e levei pro quarto. E fiquei pensando como que eu ia fazer aquilo. Gente, olha que absurdo. 11, 12 anos de idade. E na minha cabeça ficou como o negócio embaixo do travesseiro, guardado embaixo do travesseiro. Se era no porque tinha que ser definitivo. Olha a cabeça da criança. E eu não contei nada pra ninguém na minha casa. Minha irmã dormindo na cama do lado, menor que eu, mais novinha que eu. Eu falei, eu vou fazer isso. E aí acabou. Ninguém vai saber nada da agenda eletrônica. Minha amiga não vai saber. E aí eu fiquei pensando. Peguei no sono. Dormi. Foi Deus, obviamente, né? Com certeza. Foi Deus. Sim. Se fala que eu sou uma pessoa muito abençoada. E aí eu dormi. Quando eu acordei de manhã logo cedo, tipo assim, 7 da manhã, a casa toda dormindo, foi como se eu tivesse dado um estalo. Eu falei, cara, você é muito louca. Vai logo guardar esse negócio. Tirei do meu quarto pra ninguém ver que eu tinha pego. E aquilo caiu como um tapa na minha cara. Tipo assim, não existe problema que isso vá Com certeza, justificar. sou muito mais importante do que isso, né? E pronto, já tava com o discurso pronto pra contar primeiro pra ela que o negócio sumiu e que daí eu ia dar um jeito de pagar. Eu tenho que falar pra minha família e dar um jeito. Quando eu chego na escola, ela dando risada, ela mesma tinha pego a agenda eletrônica porque ela ficou com medo da irmã brigar com ela. Mas ela foi embora com a minha mochila, que ela queria muito ir embora com a minha mochila. E aí eu falei, meu Deus do céu, olha que tragédia que eu teria feito. Talvez eu não teria conseguido mas se vida, machucar, mas eu ia me machucar e muito. o trauma que isso ia trazer pra sua Total. vida, né? Então, desde aquele episódio na minha vida, nenhum problema é grande. Nenhum problema é grande, eu só preciso dormir. Eu vou dormir, amanhã eu vou acordar e a minha perspectiva de problema vai ter mudado. Então, isso eu trago desde os meus 11 anos de idade. Eu contei isso pra minha filha. Falei, então, o problema só é grande na nossa cabeça. Exatamente. Porque, assim, o principal que a gente tem, gente, é saúde. Então, estamos com saúde, estamos bem, tudo vai ser solucionado, tudo vai ser resolvido. E quando é uma questão de saúde, ainda assim também hoje a gente tem aí excelentes profissionais para que tudo se solucione. São fases difíceis que a gente passa, mas a gente passa. Com certeza. Então, eu não deixo mais nenhum desespero tomar conta de mim. Então, por isso que eu sou... Sim. Ai, que bom. Ai, que tudo, né? Não, mas isso é maturidade, essas questões da nossa vida, elas vão iluminando, elas vão trazendo consciência e novos níveis de consciência. Má, gratidão pela sua partilha do que você trouxe aqui. Eu que agradeço. Muito obrigada por você ter colocado. Às vezes alguém vai ver isso, vai entender, alguma mãe de adolescente vai entender, às vezes, alguns movimentos intensos, né? E aí, aqui no Mentalidade Delas, a gente tem um ritual para fechar o nosso encontro. Ai, que é a chave da virada. E aí, olhando para sua câmera, que você já tá mais do que acostumada, conta para essa mulher que tá nos ouvindo, aqui nos vendo, qual foi a grande chave virada da sua vida. E aí, depois você colhe o seu tesouro aí dentro. Compartilha com a gente. Comigo, a leitura fala muito. Então, eu amo ler, meu momento de leitura. E aí, eu tive alguns livros que fizeram realmente muito sentido em fases da minha vida muito peculiares. Então, por volta de 2007, antes da minha filha nascer, eu ganhei o livro O Segredo, que também tem um documentário. Sim. Depois eu achei no YouTube o documentário. E no livro O Segredo, ele conta que a gente precisa realmente trabalhar a nossa mentalidade para aceitar tudo que é de nosso merecimento. Com que certeza. Antes dessa caneca personalizada chegar até mim, eu já tenho que ter desejado e imaginado que ela era minha. E pensar como essa caneca é minha. Quando eu tenho a minha caneca personalizada, eu tiro foto, eu bebo água, eu vivo a experiência daquilo que eu desejo na minha mente. E aí, eu me conecto com o que é meu e o universo me entrega. E aí,
E dentro desse livro tem uma passagem. Ele fala que ele por muitos anos, isso é americano, né? Por muitos anos ele recebia, lá eles têm um nome diferente, mas é cobrança. Ele recebia cobrança pelo correio. Então as cobranças chegavam pelo correio. E aí ele falou assim, eu não aceito mais receber cobrança pelo correio. A partir de agora eu só recebo cheques. E ele colocou na mente dele que a partir daqui, tal data, toda vez que o rapaz fosse trazer algo era um cheque pra ele descontar. Não era mais cobrança. E eu fiquei com aquilo na minha cabeça. Eu falei, gente, eu também quero receber vários cheques. E aí, quando eu entrei pra trabalhar na emissora que eu trabalhava, eles pagavam em cheque. Isso há 12 anos atrás. Mas eles pagavam em cheque até recentemente. Já existia Pix, eles ainda pagavam em cheque. Eu mentalizei tanto que eu queria receber cheques, que eu fiquei mais de 12 anos da minha vida, meu pagamento sendo em cheque. Pega o cheque e vai na boca do caixa descontar. Que já era fora de moda, mas era a forma que a empresa trabalhava. Sim. Então, realmente funciona. Eu trouxe aquilo, eu peguei pra mim. E várias outras coisas do livro O Segredo. Depois, muito tempo depois, em 2018, eu li são vários livros, mas esses dois, assim, que eu peguei muito as informações. O Milagre da Manhã. O Milagre da Manhã, ele depois se banalizou lá, porque agora tem Milagre do Relacionamento, mas o primeiro, O Milagre da Manhã, ele conta lá. E é uma questão, na verdade, gente, de mentalidade mesmo. Talvez outros livros já trabalhem aquilo, mas eu tive acesso pelo O Milagre da Manhã. Que são 5 princípios, que é acordar antes de todo mundo. Ele diz lá 5 da manhã, que é acordar antes do sol nascer. Pro seu corpo também entrar naquele círculo cartesiano, que acho que chama, né? Sim. De trabalhar conforme a luz do dia. Então, acordar antes das 5 da manhã. Fazer atividade física de pelo menos 15 minutos aeróbico. Leitura. Afirmações. Deixa eu lembrar o que mais. Eu também não lembro, mas esse livro é bem importante. Mas são 5 falar afirmações, ouvir as afirmações, leitura, acordar antes das 5 da manhã. E aí, enfim. E aí lá ele também justifica em capítulos o que foi fazendo na vida dele, o que foi mudando na vida dele. E meditação. E aí eu fui fazendo aquilo também. Não acordava às 5 da manhã, eu acordava antes das 8. Mas eu ia fazendo. Então eu fazia uma caminhada todos os dias, por um longo período. Tomava o meu café logo cedo, fazia as afirmações, eu escrevia e gravava áudio e me ouvia com as minhas afirmações. E a meditação. A meditação, gente, ela foi primordial, porque a meditação também foi uma fase que me ensinou a me ouvir mais ainda. Me ensinou a entender o meu corpo. Depois eu fui até pra yoga também. Então, as minhas viradas de chaves vieram com essas leituras, na qual eu li e apliquei. Antes do que aplicar de forma física, eu apliquei de forma mental. Eu aceitei aquelas informações como mudanças de fase. E foram momentos de fase da minha vida que eu me senti que eu fui evoluindo como pessoa. Que demais. Foi isso. Então abre aí, compartilha aí com a gente. Vamos ver se esse é o seu tesouro. Ai, que medo, né? Parece que vai pular alguma coisa. Vamos lá. Entendi e percebo as mudanças que essas viradas trouxeram como uma mudança de fase igual ao videogame. Exatamente. Então é igual assim, você se prepara, porque você sabe que vai vir um chefão lá na frente. Sim. E quando chega o chefão, o que acontece? Você tá com todas as ferramentas Exatamente. pra passar aquela fase. Exatamente. E é isso que a gente precisa entender, assim, como eu disse, né? Quando você vai entrar em uma fase da sua vida, talvez não é a fase ideal, não é o momento ideal que você queira estar vivendo, mas você sabe que ali você vai passar. Esse momento do livro O Milagre da Manhã, eu tava até morando numa casa que eu não gostava. Eu não gostava da casa, não gostava do bairro, mas eu sabia que eu precisava passar por aquela fase. Eu tinha que viver aquilo. Eu tava morando só eu e minha filha. Eu tinha que viver aquilo pra hora que chegasse o meu momento eu estar preparada. Então era uma casa pequena, enfim. Eu falava, então eu tenho que aprender. Aqui eu vou deixar o meu banheiro muito mais limpo, eu que vou limpar meu banheiro, vou limpar meu quintal, eu que vou arrumar minha mesa, arrumar os meus armários, limpar minha geladeira. Porque quando eu estiver numa fase melhor, eu vou saber que eu passei por aqui. Exatamente. Então eu sei a caminhada e a trajetória. É isso. É a fase de videogame. Se prepara pro chefão. Ah, com certeza, né? Monta seu cinto do MacGyver ali com tudo que você Isso. precisa pra vencer as suas batalhas. Marcelo, eu quero te agradecer do fundo do meu Eu coração. que agradeço. Obrigada Uma por ter delícia. vindo aqui, ter trocado tudo isso que a gente trocou, de você ter deixado mais uma vez um recado e uma marca aí nas mulheres que estão assistindo, né? Se você
você ainda não assistiu os outros episódios aqui do canal, volta, porque tem muito conteúdo legal, tem muita host legal, tem muito programa legal. É assim, é um conteúdo. Aí você não vai ter mais essa desculpa que você não entendeu, porque aqui tem marketing, aqui tem moda, aqui tem tudo. É saúde, aqui tem tudo dentro do TP, mentalidade, aqui tem tudo que a gente precisa para crescer cada vez mais e tomar o nosso lugar. Então, muito obrigada! Eu que agradeço, obrigada, sucesso. Obrigada, E que mais mulheres possam vir aqui compartilhar a sua mentalidade, trazer pra gente essas viradas de chave, porque nunca é o suficiente. A gente tá o tempo todo em constante evolução, virando chaves, buscando conhecimento, passando de fase. Exatamente. E essa que é a delícia da vida. Com certeza. Agora lá. Tchauzinho, gente. Até Beijo. mais, beijo, tchau.